Então retornamos aqui a nossa aula, né? Hoje vamos fazer a correção da avaliação de matemática, beleza? E logo em seguida a gente vai passar aqui a intervenção para os alunos que têm nota abaixo da média ou porventura não fez a prova e está com nota abaixo da média, beleza? Então vamos à correção da nossa avaliação. Vamos aqui à primeira questão. Veja que a primeira questão dizia: nesta temporada, longe da escola, Marcos tem mantido uma rotina de estudos, realizando atividade de estudos domiciliares 3/8 do dia. Então ele passa 3/8 do dia fazendo essas atividades, não é isso? No entanto, gasta cerca de 1/4 do dia, ou seja, estuda 3/8, o restante do dia pega 1/4 do dia nas redes sociais. Pergunta é: que fração total do dia Marcos ocupa com essas duas atividades? Então aqui é só uma soma de fração. Você pegava aí 1/4, somava mais 3/8, tá bom? E a gente, para somar 1/4 mais 3/8, a gente transforma as frações, né, de forma que elas fiquem com o mesmo denominador. Então a gente vai montar, na realidade, frações equivalentes que ficam com o mesmo denominador. Como o 4 e o 8, né? O 4 é a metade de 8. Se eu multiplicar a primeira fração por 2, eu vou ter aqui embaixo que eu posso multiplicar a fração, né, pelo mesmo número, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, de forma que eles fiquem com o mesmo, as duas frações com o mesmo denominador. Então, se eu multiplicar por 2, 1/4, então fica 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes 4 dá 8. Logo fica 2/8 é equivalente a 1/4. E 2/8 e 3/8 tem o mesmo denominador. Aí tem aquela regrinha, né? Repete o denominador e soma os numeradores. E a nossa resposta é 5/8. Ele passa 5/8 do dia, né? Esta é a fração que representa, né, o total de tempo que ele fica aí nas redes sociais e também estudando. Se eu tivesse pedido, olha, qual o tempo? Aí você tiraria 5/8 de um dia, que um dia é 24 horas. Então seria o quê? 5/8 vezes 24, né? 24 horas, para saber se a pergunta fosse o total de horas. 24 dividido para 8 dá 3, né? E 3 vezes 5, 15, ou seja, o 3/8 de um dia seria 15 horas. Não é a pergunta, mas fica aqui para efeito, né, de alguma pergunta vier com esse pedido. A segunda pergunta diz o seguinte: determine o zero da função e represente no gráfico, né, esta função aí. F de x igual a menos 5x mais 25. Sabemos que para encontrar o zero da função, a gente coloca o f de x igual a zero. Então temos aqui, né, no lugar de f de x a gente coloca zero. No lugar do y a gente coloca zero, né? Quando a gente quiser encontrar o zero da função, a gente troca o y por zero, indicando o ponto em que a reta, no caso dessa função, vai tocar o eixo x, tá bom? Então, igualando a zero, eu posso inverter para o outro lado zero, que pode. Aí o 25, né, eu posso passar para o segundo membro, menos 25, e pegar aí o menos 5, levar dividindo, fica menos 25 dividido para... E claro, né, dividindo o menos 25 para menos 5, menos e menos vai dar mais, x igual a 5. Logo eu sei que o zero da função é igual a 5. Quer dizer o quê? Que toca no eixo x, a função toca em 5, e toca no eixo y, no termo independente aqui da função, que é o 25. Marca-se o ponto, olha lá, eixo y, tá aqui o eixo y, 25, porque o valor do termo independente. O eixo x, tá aqui o eixo x, é o 5 no eixo x. E claro que a função tá aí, essa de azul, né, é decrescente, porque o coeficiente angular menos 5 negativo, e ela tá aí decrescente, toca no 25, termo independente, e a raiz, né, que é 5, toca lá no 5 no eixo x. Questão número 3 diz o seguinte: o volume V de água de um tanque, medido em litros, varia conforme o tempo T, em minutos, segundo a seguinte equação.
né? Ou seguindo a seguinte equação. V igual a 5.700 menos 3T. Pergunta-se, quanto tempo demora para o tanque secar? Nesse caso aqui, o volume V do tanque, né? Eu posso explicar dessa forma. O volume inicial, 5.700, já falei isso que é parecido com física, né? E menos 3T significa que ele perde 3 litros a cada 1 minuto. Cada 1 minuto está esvaziando-se 3 litros. Então isso aqui é o volume inicial igual na física. Menos 3T é exatamente o que ele perde durante o tempo indicado em minutos. Para saber quanto tempo leva para secar, é só você colocar zero no lugar do volume. Aí a fórmula, coloca zero no lugar do volume, aí ó. Para o volume ficar zero, qual seria o valor do T? Só resolver essa pequena equação. Posso botar o zero para o outro lado, leva o 5.700 negativo e divide tudo por menos 3. Menos e menos vai dar mais, e dividindo vai dar 1.900. 1.900 minutos. Eu aceitei como resposta 1.900 minutos, mas, né, se você quiser transformar em horas, precisava fazer a divisão. 1.900 dividido para 60, né? 60 minutos cada hora. Dividindo, tá aí a divisão, não cortei o zero, por motivo de em relação ao resto. Então deu 30 horas cheias, mais o resto aqui, ó. O resto foi 40, então é 40 minutos. Se eu eliminasse o zero aqui, ó, lá desde o início, tirasse o zero, olha como é que ficaria, tirando o zero, eliminando o zero, ficando 190 dividido para 6, sobraria apenas 4, né? Aí não seria 31 horas e 4 minutos, 31 horas e 4 partes em relação a 6, como a hora que tivesse separado em 6 partes, então seria 40 minutos. Então a resposta é 31 horas e 40 minutos, caso você queira transformar, e alguns alunos colocaram o tempo representado em horas e minutos. Questão número 4 é o seguinte: a temperatura T de certo objeto, expressa em graus Celsius, o zerinho e o C, varia conforme o tempo em minutos, indicado aí nesta equação. T, se T maiúsculo é de temperatura, igual a 3,7T minúsculo, indicado pelo tempo, menos 30. A pergunta é, a partir do início, quanto tempo demora para atingir 40 graus? Ou seja, ele quer saber quanto é que a temperatura fica 40 graus. Então é só substituir T por T maiúsculo, né, por 40 e resolver a equação. Esse T menos 30, né, no caso, está negativo, passa positivo. Somando dá 74. Divide o 74 por 3,7. Dividindo vai dar 20. Logo o tempo vai ser de 20 minutos. Beleza? Essa divisão não coloquei aqui expressa não, viu? Mas se você dividir, dava até para observar, ó, que 37 é a metade de 74. Então vai dar essa ideia de metade aí que eu faço a divisão. Questão número 5, é a última. Diz o seguinte: o lucro L de uma empresa representado em reais se relaciona com a quantidade Q produzida em quilogramas através da seguinte equação. Essa aqui é a equação. L é o lucro. Imagine aqui que a pessoa quer lucrar, fez investimento. Então fez o investimento inicial, tá aqui, ó. Ela tem que pagar esse 1.600, por isso está negativo, mais 9 quartos, né? Que, no caso, o quilograma, né? Cada quilograma tem esse valor de 9 quartos. 9 quartos vezes 1 quilograma vai dar 9 quartos de reais. E claro, vai ter um momento, tem lá na explicação da revisão, vai ter um momento que isso aqui vai compensar o investimento, né? O que eu estou vendendo vai compensar o investimento e eu passo a ter lucro positivo, né? Se eu colocar um valor pequeno aqui dessa quantidade em quilogramas, com certeza vai ficar negativo o meu lucro. Significa que eu ainda não cobri o investimento. Então a pergunta é a seguinte: quantos reais se ganha a cada quilograma vendido? Ou seja, eu não preciso saber do lucro, ele está querendo apenas saber quantos reais se ganha por cada quilo vendido. Eu ganho isso aqui, ó. Essa é a expressão que indica o valor que eu ganho por quilograma vendido. Não quero saber do lucro. Então a expressão é essa aqui, mas eu quero só esse pedacinho. Multiplica 9 quartos por 1, dá 9 quartos. E claro, vou dividir
9 dividido para 4 vai dar 2,25, ou seja, o quilo custa 2,25, tá bom? E claro, tem que vender vários quilogramas para compensar esses R$ 1.600 de investimento inicial, beleza? Essa foi a correção da prova. Qualquer dúvida, qualquer erro na correção na sua nota, você pode reclamar, tá salvo aqui cada um dos gabaritos. E claro, vou postar daqui a pouco a tabela com quem tem a nota vermelha, né, quem tiver nota abaixo da média. E claro, tá aqui a prova que eu vou mandar também em PDF, tá bom? São 4 perguntinhas. Todas as perguntas estão explicadas na revisão. Vou deixar o link da revisão, já tem também no grupo, da revisão referente à prova. E caso você tenha dúvida, pode entrar em contato que a gente pode ajuda, né, na medida do possível. Desde já, até breve.